queria comentar-lhes que vamos transmitir também, estamos transmitindo este webinar em nosso canal de YouTube, em vivo. Então, estou ponendo aqui no chat o link para nosso canal de YouTube. Se por algum motivo alguém tem algum problema com a sala, com alguma dificuldade para voltar à sala, irá encontrar a transmissão em vivo também em YouTube e vamos monitorear também no chat em YouTube. Então, seguimos com 2 canais em vivo. Este canal, que é da plataforma Click Meeting, e em la plataforma de YouTube. No mês passado, algumas pessoas encontraram algumas dificuldades para entrar em la sala de Click Meeting. Eu creio que por este problema do uso massivo que se empezó em todo o mundo por as ferramentas de teleconferência. Então, Click Meeting não foi diferente e passou por algumas inestabilidades no mês passado. Espero que não tenhamos este problema hoje. Se algo passa, teremos esta contingência com a transmissão em vivo por nosso canal de YouTube. Ok? Bueno, meu nome é Guilherme e eu vou apresentar hoje o tema La medição funcional de projetos ágeis. Este é um evento mensual, todo mês, Fato apresenta um webinar sobre temas distintos e os temas são elegidos segundo o que percebemos o interesse do público que estamos alcançando. Então, ao final vou pedir-les para llenar um formulário de avaliação. Então, cada um de vocês pode apresentar sugerências para próximos temas. Já teremos um calendário definido para todo este semestre e parte do segundo semestre. Então, há meses que aún não definimos temas e esperamos que todos, se há algum interesse, possam sugerir e ajudar-nos a definir os próximos webinars. Ok? Antes de começar, algumas orientações para quem participa por la primeira vez de algum evento com nós. Este é um evento que dura alrededor de 1 hora, então 45 ou 50 minutos de apresentação e a parte final para as perguntas. Então, vou correr por todo o chat e tentando responder a todos. Não é necessário esperar ao final para enviar as perguntas. Vocês podem enviar por el chat e, ao final, eu respondo em la sequência que as perguntas foram hechas. Se alguém tem alguma certificação do PMI, do Project Management Institute, como a certificação de direção de projetos, a participação neste evento vale um PDU, um crédito para manter a certificação. Ok? Este evento irá entregar um certificado de participação que vamos enviar, creio que amanhã, por e-mail para todos os assistentes. E se por algum motivo alguém entrar, por exemplo, um retraso ou necessitar sair antes do término, pode assistir ao evento a qualquer momento, pois o evento está sendo gravado e vamos publicar o evento em nossas redes sociais. O vídeo será publicado em nosso canal de YouTube e as diapositivas em nossa página web. E vamos notificar a todos por e-mail e também nas redes sociais de LinkedIn, Facebook e Twitter. Ok? Então, para estar inteirado de nossas ações, sigam nossos canais, por favor.
E Fato é uma empresa que tem como missão apoiar a nossos clientes na planeação e avaliação de desempenho de processos de TI para aumentar o êxito de seu negócio. Buscamos fazer isto por algumas disciplinas da engenharia de software, disciplina de requerimentos, estimação, medição de software. O tema de hoje está relacionado à medição de software, a medição funcional. É um tema que somos expertos há muitos anos. Eu sou um dos autores deste livro, que este livro, Análise de Pontos de Função, é um livro que explica o método de medição funcional de software estandarizado por el IFPUG. El IFPUG é uma organização dos Estados Unidos e é o método de medição funcional mais antigo. Pero, como vamos a explicar um pouco mais adelante, não é o único método existente. Também sou um dos autores de um livro sobre engenharia de requisitos, que os dois estão publicados em Amazon e estão disponíveis tanto na versão impressa como na versão digital. Bueno, nossa agenda é explicar um pouco a motivação para este tema de hoje. E quando falamos de medição funcional de projetos ágeis, vamos a utilizar como exemplo de um processo ágil, o Scrum, que é talvez o processo ágil mais utilizado. Sin embargo, o que vamos a abordar não é específico solo do Scrum. Se aplica a qualquer processo ágil. Vamos explicar um pouco do contexto da medição funcional de software, o que é, quais são os métodos, como o que se mide com este método, e vamos mostrar como as duas coisas podem ser mescladas, a medição funcional e processo ágil. E, aproveitando ao final, vamos a tentar desfazer alguns prejuízos que podem existir sobre a medição funcional, principalmente por a gente que está involucrada em projetos ágeis e tem alguns prejuízos sobre a medição funcional. Vamos tentar abordar isto e tentar desfazer estes mitos. Ok, então vamos. A ideia da apresentação foi, como estava comentando na agenda, estamos hoje em uma realidade do mercado de software que é projetos ágeis, enfoques ágeis para praticamente todos os desenvolvimentos. Então, não vou dizer que todo o mercado está trabalhando com este enfoque, mas é um enfoque que sigue crescendo desde há alguns anos e não é uma moda, é algo que se estabeleceu e irá difundir-se cada vez mais. E de todos os métodos que podem ser ditos como ágeis, Scrum é talvez o método mais popular, é o que mais se utiliza nas organizações. As medições funcionais de software surgiram em praticamente os anos 80 e começaram sua difusão na indústria de software. Talvez de maneira um pouco mais lenta, pero e principalmente a coisa nasceu nos Estados Unidos e começou a difundir-se por outros países ao longo do tempo. E isso sigue crescendo. Cada vez mais, empresas percebem valor em ter a medição funcional de seu processo de desenvolvimento de software. Há benefícios que vamos a comentar que podem ser extraídos deste tipo de método. E talvez uma das coisas que mais motivaram criar este tema para o webinar foi que muita gente crê que medição funcional é algo do passado, é algo que
no encaja bien con procesos ágiles. De hecho, isso simplesmente muestra que quem pensa assim não conhece muito bem o que é a medição funcional, ou talvez esteja utilizando a medição funcional com uma estratégia equivocada. Ok? É algo que vamos a comentar a lo largo da apresentação. Bueno, entonces, déjame solo hacer una contextualización muy breve de un proceso ágil. Aquí, en este caso, vamos con el Scrum. Para quem quer mais informação sobre Scrum, comento que apresentamos alguns meses passados, há aqui um link para o vídeo, um webinar sobre fundamentos do modelo Scrum, onde tentamos explorar um pouquinho mais como funciona o processo. Pero basicamente, o Scrum é um processo de desenvolvimento iterativo incremental, caracterizado por equipos pequenos, ou seja, por lo general, entre 3 e 9 pessoas, não mais que 9 pessoas, e ciclos de entregas curtos. As iterações são de 2, 3 ou 4 semanas, em geral. A ideia é que, ao final de uma iteração, de um ciclo, se consiga entregar um incremento do produto de software que tenha valor para o cliente. Então, todo empieza com uma definição de um backlog, uma lista de requisitos de todo o que deve ser desenvolvido. Esta lista não é estática, é uma lista que cambia ao longo do tempo segundo as prioridades do cliente. Então, possivelmente, ao final de todos os ciclos, o produto desenvolvido não será exatamente como a visão original do backlog, do produto. Isto não é um problema. Se o processo foi bem executado, significa que o produto entregado ao final tem mais valor que o produto pensado ao início. Então, aqui, nesta lista de requisitos, vamos encontrar funcionalidades que podem deixar de ser importantes, ou o cliente descobrir coisas mais importantes que estas funcionalidades e substituí-las na lista. E o desenvolvimento é feito por ciclos, e no caso do Scrum, chamados de sprints. Um sprint é um ciclo curto e não é possível desenvolver todo o produto em um mês, 2, 3, 4 semanas. Então, para cada ciclo, há uma priorização de um subconjunto de los requisitos do backlog, que é chamado de sprint backlog. E este subconjunto é desenvolvido a lo largo de la duração do sprint, para entregar ao final uma parte do produto que tenha valor. Então, eu estava comentando que em um processo ágil como o Scrum, há a necessidade de estimar em vários momentos. Um momento é estimar quanto tempo tardo para entregar este produto desejado. Então, é necessário estimar, passado em todos os requisitos do backlog, quantos sprints serão necessários para desenvolver este produto. Aqui estamos falando de uma estimação a nível macro. E há estimações a nível micro, que é para cada sprint necessito selecionar um conjunto de requisitos que se pode desenvolver em um determinado sprint. Aqui também necessito estimar para cada requisito quanto tempo o equipo demora, ou quantas horas, quanto esforço cada requisito necessita para saber se cabe ou não dentro de um sprint. Aqui estamos falando, então, de microestimações. E este conjunto de requisitos, déjame regressar, tanto presente no Product Backlog ou Sprint Backlog, por lo general, é especificado em um formato de histórias de usuário. Carolina comenta que está escutando mal. Não sei se é com todos
Ok, entonces... ok, entonces creo que es un problema local. Entonces, las historias de usuario es el formato más común para un requisito especificado en Scrum. Y una historia de usuario es una especificación muy resumida. Es una especificación de requisitos casi siempre con una frase, una oración. Aquí es el formato más común. Como alguien quiere una funcionalidad para disfrutar algún beneficio o algún valor de negocio. Entonces, em um sistema de gestão escolar ou de uma biblioteca, poderia existir uma história como esta. Como aluno, quero reservar um livro para poder estudar. Este é o formato do requisito. Percebam que esta é uma especificação de requisitos não detalhada e este é o formato mais comum em um contexto Scrum. Em um contexto de desenvolvimento tradicional, possivelmente o formato de especificação de requisitos seriam casos de uso, que é uma especificação muito mais detalhada. Sin embargo, uma história de usuário não está restrita solamente a esta frase. História de usuário foi um tema que abordamos no webinar de fevereiro. Então, aqui também temos o link para o vídeo deste webinar, onde profundizamos um pouco mais esta discussão. A história de usuário é praticamente só um recordatório de algo que o equipo deve tratar, e isto será tratado profundizado com discussões entre o equipo e o dueño do produto. Então, detalhes da história não estarão formalizados ou descritos em um documento, pero existirão através das discussões entre o equipo e o dueño do produto e também com as provas de aceitação da entrega da história em determinado sprint. Então, em um desenvolvimento Scrum, as necessidades de estimações casi sempre são as necessidades de estimações, de microestimações, mais frequentemente. Ou seja, cada sprint necessita fazer estimações de quantas histórias consigo desenvolver em um determinado sprint, e cada história necessita ser estimada de maneira individual. Ok? Estamos falando aqui, então, de uma estratégia de estimação de abaixo hacia arriba, ou seja, de los elementos mais básicos, são as histórias, e agregando as estimações, vamos a ter uma estimação do sprint ou do product backlog. Ok? Outra questão é que equipos ágiles têm seus métodos próprios ou preferidos para estimar. E uma técnica também muito popular para estimar em projetos ágiles é a técnica de pontos de histórias ou story points. Qual é a ideia? Para cada história, o equipo evalua a complexidade, esforço e risco da história basado em uma comparação com uma história de complexidade nominal. Ou seja, vamos a ter uma história que é considerada por el equipo a história estándar, e todas as demais serão comparadas contra esta, para tentar assignar um valor à história que se deseja estimar. De maneira que a história, por exemplo, eu quero estimar uma história e eu vejo que essa história é 2 vezes mais complexa que a história nominal. Então, vou atribuir uma quantidade de pontos basado nesta avaliação, que é uma avaliação subjetiva. O equipo, basado em sua experiência, evalua cada história e assigna uma quantidade de pontos. Estamos falando
Básicamente deu uma estimação por juízo de experto, só que uma cara um pouco distinta. Pero, ao fundo, ao fim e ao cabo, estamos falando de juízo de experto. E muita gente pode dizer, e funciona bem, não temos problema com este tipo de estimação. Ok, só que quando falamos de pontos de história, estamos falando não de uma medida de tamanho do projeto ou do produto de software. Estamos falando de uma medida de esforço da equipe e uma medida subjetiva. Cada equipo tem sua própria escala de avaliação, sua própria maneira de evaluar a complexidade das histórias. Então, não se consegue acá comparar pontos de história entregados de uma equipe com pontos de história entregados por outra equipe. Então, uma equipe pode trabalhar em um projeto e, ao final, entregar 200 pontos de história. Outra equipe pode trabalhar em outro projeto e entregar 100 pontos de história. De nenhuma maneira se pode dizer que um projeto entregou o doble de coisas que o outro, porque os pontos de história são específicos de cada equipe. Então, poderíamos dizer, pontos de história, a unidade seria pontos de história equipo A e pontos de história equipo B. Unidades distintas que não se devem mesclar, ok? Bueno, então aqui temos uma limitação a uma técnica que é muito utilizada para equipos ágiles, que é não poder compartilhar os indicadores generados dentro da equipe com qualquer pessoa que não seja parte da equipe. Então, não podemos comparar os números de uma equipe com outro, não podemos evaluar o desempenho de toda a minha organização em termos de produtividade ou qualidade das entregas. Bueno. Sim. E um complemento a esta ideia de estimação com pontos de história é o conceito de velocidade. Al fim e al cabo, estamos falando de produtividade, pero o término que se utiliza por os equipos ágiles é velocidade. Não sei por que eles rechazam um pouco este término produtividade. É a mesma coisa. Então, aqui estamos falando de quantos pontos de história uma equipe consegue entregar em um sprint. Basado nesta velocidade promédio, a equipe consegue estimar quantos sprints um backlog de produto se demora para desenvolver. Só que aqui estamos com uma dificuldade. Se começamos o projeto hoje, a equipe foi formado agora e pode não ter informação disponível sobre o desempenho do grupo. Ou seja, a velocidade inicial é muito difícil estabelecer se estamos falando de um equipo novo. Não há dados históricos, porque a história é solo do próprio equipo. Então, há dificuldade em estimar, por exemplo, quantos sprints este backlog necessita. Agora, a velocidade ao longo dos sprints pode ser evaluado por cada equipo e pode ser ajustado ao longo dos sprints para que a equipe consiga estimar melhor a cada novo sprint. Pero a dificuldade para estimar o backlog como um todo persiste. Bueno, e aqui entramos com a medição funcional. Percebemos algumas brechas com pontos de história e vamos ver como a medição funcional pode ajudar
a ocupar esses espaços. ¿Qué es la medición funcional de software? Es simplemente medir las funcionalidades del software desde un punto de vista externo, los puntos de vista de sus usuarios. E, por ser uma medida desde um ponto de vista externo, nenhum aspecto de implementação do software é considerado. E quando falamos de usuário, não estou falando só do usuário final. Usuário pode ser qualquer pessoa ou coisa que interactua com o software em qualquer momento. Então, o usuário final seguramente encaja neste conceito. Pero pode ser um usuário humano, pode ser um usuário outro sistema, pode ser um usuário dispositivo, pode, a ideia de um ator em um caso de uso também representa bem a ideia. Então, acá estamos vendo que o conceito de usuário é um conceito muito amplo que abarca toda coisa que interactua com o sistema solicitando ou enviando dados para ele mesmo. E esta ideia de medição funcional nasceu em los anos 70 dentro da IBM em los Estados Unidos, derivado de um estudo de produtividade desenvolvido por um investigador chamado Alan Albrecht. Ele necessitava investigar a produtividade de distintos equipos de desenvolvimento de IBM de maneira independente da tecnologia utilizada para a implementação do sistema. E isto generou resultados muito satisfatórios e ele apresentou o resultado de seu trabalho ao final, nos anos de 1979, apresentou à comunidade, e isto começou a generar interesse em empresas fora da IBM. Então, a lo largo de los anos, vários métodos foram criados, derivados desta proposta original da IBM. Alguns métodos estão muito pegados à ideia original de Alan Albrecht, outros evolucionaram um pouco os conceitos utilizados inicialmente por Alan Albrecht. Então, há uma norma ISO 14143 que descreve os conceitos básicos para a medição funcional de software e, basado nesta norma, há 5 métodos estandarizados por la ISO para medir tamanho funcional de um software, que são estes 5 métodos. Todos estes 5 métodos, podemos dizer que são métodos de medição funcional, ou também chamados de métodos de análise de pontos de função. Este primeiro método é o método mais pegado à ideia original de IBM, e porque é a organização que estandariza o método, está ubicada nos Estados Unidos, e é, de los 5, o mais antigo. E já apresentamos um webinar explicando como funciona o processo de medição. Está no chat o link direto para o vídeo. COSMIC é de los 5, é o método mais recente, pero reciente significa publicado em los anos 90, 98, creio. E é uma organização também que está ubicada em Canadá, uma organização internacional que publica e evoluciona o método. Também já publicamos um webinar sobre esse tema que está cá, o link do vídeo. NESMA é um método muito similar ao método IFPUG. NESMA é uma organização ubicada em Holanda, pero muito parecido ao método IFPUG. Mark II é um método que está estandarizado por a Associação de Métricas de Software do Reino Unido, pero não tem uma difusão mundial, basicamente no Reino Unido, e Finlândia é o método finlandês.
Esses dois últimos são os menos utilizados no mundo. Os mais utilizados são os três primeiros. Ok? Bueno, a ideia de todos os métodos é medir a funcionalidade. Então, cada um dos métodos define uma maneira de, basada em los requisitos, desglosar os requisitos em funcionalidades que são elemento base da medição. Cada funcionalidade, basada no estándar, tem um tamanho funcional ou uma quantidade de pontos de função. Ou seja, cada método tem um conjunto de regras e conceitos que ajuda a medir de maneira objetiva qualquer software. Então, acá, se encontramos um projeto e decidimos medir este projeto por um método, seja Cosmic ou IFPUG, por exemplo, duas pessoas, ao medir o mesmo projeto, irão encontrar resultados similares. Se as duas pessoas medem corretamente, irão encontrar o mesmo resultado. Por isso, podemos dizer que é uma medida objetiva e um conjunto de um processo replicável, repetível. Ok? Bueno, a medição funcional foi desenvolvida para solucionar um problema em IBM, que era evaluar produtividade de seus equipos. E isto sigue sendo uma necessidade para muitas organizações. Necessito evaluar o desempenho de minha equipe de desenvolvimento. Eu tenho em minha equipe de desenvolvimento distintos projetos sendo desenvolvidos. Como pode evaluar o desempenho general da equipe? Então, a medição funcional me dá uma oportunidade de medir a todos os equipos de la mesma maneira. E estamos medindo algo que tem valor, que são as funcionalidades entregadas por el software. Agora, a lo largo do tempo, a medição funcional se quedou muito associada a estimações. Praticamente, quando se comenta sobre pontos de função, uno pensa em estimação. É quase um sinônimo. Ou seja, o mundo quase todo busca pontos de função para ajudar em las estimações de projetos, estimações de esforço, custo ou prazo. Sin embargo, o uso da medição funcional não está pegado solo a estimações. Como havia dito, a análise de produtividade foi a primeira coisa que motivou a IBM a criar o método. A lo largo do tempo, vamos encontrar o mercado utilizando a medição funcional com distintos enfoques. Por exemplo, gestão de contratos de desenvolvimento. Ou seja, em México, por exemplo, o governo federal utiliza COSME como o método estándar para estimar os projetos. Ou seja, se um provedor apresenta uma determinada estimação para um projeto, esta estimação deve ser feita por COSME e há todo um razonamento que se pode seguir para validar se a estimação está feita corretamente ou não. Em Brasil, todo o governo federal, governos estatais também utilizam pontos de função para medir as entregas de seus provedores de fábrica de software. Polônia também utiliza COSME com este mesmo contexto. Algumas empresas utilizam pontos de função como uma maneira para valorar seu produto de software. Há empresas que necessitam estimar um valor para um produto de software para, por exemplo, contabilizar em seus ativos. Então, pode utilizar a medição funcional com este fim. E se uno quer fazer
derivar indicadores do processo de desenvolvimento, indicadores de produtividade, custo ou qualidade, pode associar o tamanho funcional a outras grandezas para derivar esses indicadores. Então, por exemplo, produtividade é a associação entre esforço e tamanho funcional, ou pontos de função. Eu posso expressar a qualidade da entrega de um projeto por a associação entre quantidade de defeitos ou bugs por o tamanho funcional do projeto. Aqui estamos falando de um indicador que é o nível de densidade de defeitos de um projeto. E puedo, basado em los indicadores que consigo derivar de meu processo de desenvolvimento, estabelecer comparações com o mercado ou simplesmente fazer um benchmarking, ou seja, buscar comparar meu desempenho com o desempenho de outras organizações externas que eu creio que podem servir de base para estabelecer oportunidades de melhoria de meu processo de desenvolvimento. Ok? Bueno, entonces, la medición funcional puede generar beneficios a distintos niveles organizacionales. Em uma visão operativa, estamos falando do próprio equipo do projeto. Então, o equipo pode utilizar a medição funcional para fazer suas estimações, basado no tamanho funcional, em pontos de função. Então, eu posso estimar uma história com pontos de função, eu posso estimar um sprint com pontos de função, ou eu posso estimar todo o backlog com pontos de função. Também pode fazê-lo com pontos de história, ok? Depois vou comentar um pouco a diferença. Mas se pode utilizar pontos de função aqui e nesta visão operativa. Agora, em uma visão tática e estratégica, estamos proporcionando informação a la alta ou mediana administração da organização. Então, é uma informação quase sempre agregada. O gerente, o diretor, está interessado em observar o seguimento e controle de um programa que agrega um conjunto de projetos, ou um portafólio, que também pode agregar um conjunto de projetos e programas. E aqui não cabe utilizar pontos de história, porque eu não posso sumar pontos de história de um equipo com outro. Seria como sumar naranjas e bananas. Não tem sentido. E se alguém quer analisar o desempenho agregado de vários equipos, necessita de uma métrica que seja objetiva e possa ser aplicada a qualquer equipe. Então, pontos de história não cabem aqui, neste momento. Então, podemos falar em uma visão operativa com pontos de função ou pontos de história. Em uma visão tática e estratégica, não podemos aplicar pontos de história. Por isso, há a necessidade de uma outra métrica que possa ser aplicada em projetos ágeis que não seja pontos de história. E a medição funcional é uma oportunidade aqui para solucionar este problema. Agora vamos a comentar alguns mitos que algumas pessoas podem ter sobre a medição funcional. Já escutei que algumas pessoas pensam que medição funcional é um conceito do passado, que só funciona para projetos desenvolvidos em um processo tradicional, só funciona para um processo em cascada. Isso está incorreto. A medição funcional, como havia dito, é independente de qualquer aspecto de implementação, incluso o processo de desenvolvimento. A medição é sempre hecha desde um ponto de vista externo. Não importa para a medição como o projeto é desenvolvido. Importa que produto é entregado, que produto de software. Então, esta visão de que medição funcional é algo pegado
a um processo de desenvolvimento tradicional em cascada, talvez tenha surgido porque quando a medição funcional foi criada, praticamente nos anos 80, o mercado trabalhava os projetos todos em cascada. A indústria de software funcionava desta maneira. Agora, desde os anos 80 hasta hoje, houve muitos cambios de ferramentas, técnicas, metodologias, processos na indústria de software. E isto não impactou em la medição funcional porque a medição não está pegada a nenhuma metodologia, ferramenta, estratégia de desenvolvimento. Por isto, aunque o momento em que a primeira versão da medição funcional surgiu, o mundo era cascada, não significa que a medição funcional só se aplica a este contexto, ok? Outro prejuízo é pensar que para utilizar a medição funcional necessito de uma documentação mais extensiva. Ou seja, existiria um conflito com a filosofia ágil, onde o que importa é o produto funcionando sobre uma documentação extensiva. A ideia é que não é necessário mais documentação para fazer a medição funcional. A medição funcional pode ser aplicada no processo da maneira que ele está. Por exemplo, estamos trabalhando com histórias de usuário. Uma frase define um requisito. Uma frase não tem todos os detalhes sobre este requisito. Só que os detalhes surgem das discussões entre o dueño do produto e o equipo. Então, a medição funcional pode utilizar este mesmo fuente de informação. E toda a medição pode ser feita assim. Depende do momento em que se irá ser a medição. Se estamos falando de um momento antes do desenvolvimento, por exemplo, na planificação de um sprint, o próprio equipo terá os detalhes da funcionalidade durante a planificação do sprint ou de seu próprio desenvolvimento. Então, pode medir os pontos de função aí. Ou, ao final do sprint, se o que quero é medir a entrega, eu tenho o produto ou o incremento de produto entregado por el sprint que pode também servir de base para a medição. Não vamos a medir a história, vamos a medir o produto entregado, ok? E se queremos estimar todo um backlog de produto, podemos também trabalhar com a medição funcional. Todos os métodos, os 5 métodos que havia citado, têm variações para distintos níveis de granularidade de medição. Então, podemos fazer uma medição detalhada. Neste caso, necessitamos de uma informação completa sobre as funcionalidades, ou podemos fazer uma aproximação basada em simplificações do método, onde, por exemplo, só uma história de usuário é suficiente para fazer esta aproximação. Há estratégias descritas em cada um dos 5 métodos aí. E, de novo. ¿Me escuchan? Ok. Então, um problema local. Outro prejuízo é a medição funcional é utilizada para analisar produtividade individual dos desenvolvedores. Esse é talvez a maior preocupação de muita gente. A gente quer medir os pontos de função aqui para evaluar a produtividade de cada um da equipe. Isto seria um uso equivocado da medição funcional e, quizá, impossível de ser feito, porque, em termos práticos, uma funcionalidade nunca involucra o trabalho de só uma única pessoa. Então,
nunca consigo asignar pontos de função ao trabalho de uma única pessoa. Por quê? Por exemplo, tenho alguém que desenvolve a parte de back-end, outro que desenvolve a parte de front-end, outro que é o tester. Então, uma funcionalidade passa por o trabalho dessas distintas 3 pessoas. Não consigo dividir os pontos de função entre os 3. Então, é impossível. Então, não se consegue sequer derivar uma produtividade individual. Lo que se quer, ou lo que se pode fazer com a medição funcional é evaluar o desempenho organizacional, o desempenho do processo de desenvolvimento utilizado por la empresa, não em uma análise individual. Porque se a gente está consciente que seu desempenho é evaluado por uma métrica específica, a gente deixa de trabalhar de la maneira correta e passa a trabalhar para aumentar este indicador. E não necessariamente isto agrega valor, ok? Outra coisa que comento é: a medição funcional não considera toda a complexidade involucrada no desenvolvimento de um projeto. Isso é correto. A medição funcional mide solamente a parte funcional do projeto, ou seja, os requisitos funcionais. Só que há requisitos não funcionais, por exemplo, que também impactam o esforço, o custo, o tempo. Então, estamos falando aqui, a medição funcional é como se fora metro quadrado de uma casa. Estamos medindo o tamanho da casa, pero o tamanho da casa não define, só o tamanho da casa não define o custo da casa. Então, se vamos a estimar utilizando a medição funcional, é necessário que meu modelo de estimação abarque também outras variáveis que impactam no esforço ou custo de um projeto. Ou seja, a complexidade deve ser tratada dentro do modelo de estimação, que utiliza pontos de função e outras variáveis que dependem muito do contexto da organização, ok? Intentar crer que pontos de função mire todo também é uma equivocação e isto genera depois uma frustração, porque uma expectativa equivocada se generou sobre a técnica. Bueno, por fim, lo que queria dizer é que, então, a medição funcional pode ser encaixada em projetos ágeis sem nenhum problema. Vimos que pontos de história, aunque seja o método preferido por muitos equipos ágeis, não soluciona a necessidade de informação a um nível tático e estratégico da organização. A gente quer ter uma visão agregada de distintos equipos, não pode somar pontos de história de distintos equipos. E se quero estimar um backlog de produto, pontos de história pode ser também um problema. Não consigo aplicar corretamente porque não tenho uma velocidade inicial do equipo. Não existe, todavia, um equipo assignado ao projeto. Estou estimando para depois decidir se o projeto vale a pena, para, desde aí, sim, assignar uma equipe. Então, há algumas limitações para estimar com pontos de história em um backlog. Então, com pontos de função, eu posso estimar este backlog utilizando um modelo de estimação e o tamanho do backlog pode ser medido ou aproximado com distintos enfoques, dependendo do método de medição que se seleciona. Então, assim, se o equipo de desenvolvimento quer seguir utilizando pontos de história, sem nenhum problema, não é necessário substituir pontos de história por pontos de função. Se pode
trabalhar com os dois enfoques, porque há benefícios também com pontos da história. Para assignar uma quantidade de pontos a uma história, há uma discussão do equipo sobre a história, lo que é muito valioso porque ajuda a la compreensão de lo que se necessita entregar, uma compreensão melhor do requisito. Então, o processo de avaliação dos pontos tem como benefício principal este melhor entendimento da necessidade do cliente. Então, se a equipe está cômodo em trabalhar com pontos de história, quer seguir fazendo suas estimações assim, não há problema. Agora, se é necessário proporcionar informação para a gente que não está dentro da equipe, não se pode utilizar pontos de história, pode, então, utilizar pontos de função. Trabalho, então, com duas métricas, sem nenhum problema. Ou, se quero trabalhar com uma única métrica, sigo por fazer todo com a medição funcional. Ok? Bueno. Entonces, podemos passar a las perguntas. Eu vou abrir aqui um formulário de avaliação. Antes, queria só comentar-lhes que, por exemplo, todos os benefícios que comentei sobre a medição funcional é um tipo de serviço que Fato pode proporcionar a quem esteja interessado. Então, quero avaliar o desempenho de meu processo de desenvolvimento, quero definir um modelo de estimação, ou calibrar, ajustar um modelo de estimação, sem nenhum problema. E há alguns cursos que temos em linha, porque hoje todo o mundo curso presencial é algo proibido. Então, temos alguns cursos online aqui relacionados a este tema da medição funcional, que podem ser úteis também. Ok? Déjame passar a las perguntas. Vou abrir aqui o formulário de avaliação e pedir-lhes a amabilidade que llenem este formulário para que podamos ter uma retroalimentação de lo que pode ser melhorado. Ok? Então, vamos a las perguntas. A primeira pergunta que tenho acá. Mariano pergunta, para a estimação se usam as cartas de Scrum? Sim, Mariano. Creio que a pergunta era sobre os pontos de história. Faltou agregar ao slide. Já apresentamos, a ideia de utilizar as cartas é fazer uma estimação por Planning Poker, que é uma maneira de assignar os pontos a cada história através de um consenso da equipe. Já apresentamos um webinar sobre Planning Poker. Eu vou pedir a Estrela para buscar em nosso canal. Creio que ela já buscou. Aqui está um link para o vídeo onde apresentamos este webinar sobre Planning Poker. E creio que pode ser útil. Elisa pergunta quantos pontos de história se recomendam como mínimo para garantizar esta medida? E quantos pontos de história se recomendam? Ok. Elisa, cada equipo, como havia dito, o ponto de história é uma medida específica de cada equipo. A maneira de evaluar as histórias é distinto de cada equipe. Então, dizer que há um mínimo não seria correto porque é uma medida subjetiva. Ok? Outra pergunta de Carlos, que passa quando a implementação de uma função é tecnicamente muito custosa? Por exemplo, se quer reorganizar muitas tablas ou mover muitos objetos para poder implementar. E isto só se pode saber ao momento de analisar o desenvolvimento da função. Carlos, há duas questões aí.
Por ejemplo, una es relativa al método que estamos utilizando para la medición. Si estamos trabajando con el método IFPUG, por ejemplo, una transacción tiene en máximo 7 puntos de función. Entonces, toda transacción es clasificada como de complejidad baja, mediana o alta. Entonces, no hay nada más que la complejidad alta, hay un límite superior. Entonces, pueden existir transacciones muy complejas y otra no tan compleja, y las dos tienen el mismo tamaño. Entonces, la granularidad de medición con el IFPUG llega hasta un determinado nivel. Si estamos hablando de la medición por el método COSMIC, estamos trabajando com um método que tem uma granularidade de medição mais pequena. Então, eu consigo capturar em la medição esta complexidade lógica. Então, se há muita, por exemplo, aqui, como comentas, muitos objetos, muitas tablas que são manejadas por la transação, todo isso genera pontos de função com COSMIC e se consegue medir. Então, essa é uma coisa. Dependendo do método, a granularidade de medição pode não representar toda a complexidade. Outra questão tem a ver com o momento onde se necessita fazer essa estimação. Se estamos falando de um momento onde não temos visibilidade desta complexidade, estamos falando de um outro conceito que é não temos visibilidade de todo o alcance ao início de um projeto. Então, há um risco, há um nível de incertidumbre sobre o alcance que deve ser contingenciado por la estimação. Toda a estimação deve ter agregado um nível de incertidumbre sobre o alcance para que, exatamente, estas descobertas que passarão a lo largo da implementação estejam previstas dentro da estimação. Porque, se não é assim, necessariamente não vamos a cumprir, por exemplo, com o pressuposto do projeto. Então, isto tem que ver mais com o modelo de estimação que se está utilizando. Não consigo... necessitaria um pouco mais de informação do contexto aqui para responder com mais detalhes, ok? Se tienes mais dúvidas, minhas sugerências, envia-me um correio que depois tento explicar com mais detalhes por correio. Ou vou deixar meus dados de contato ao final, então pode ser por WhatsApp, por Skype, me busque por qualquer um de estos medios. Uma pergunta de Mônica: se deveria considerar desde as histórias de usuário a parte de facilidade de usuário final, quizás considerando a utilização do princípio de Jacob Nielsen, ou desde que Sprint seria a mais recomendada. Mônica, seguramente em qualquer projeto, seja com um enfoque ágil ou não, facilidade de uso é um requisito não funcional. E todos os requisitos não funcionais devem ser parte de uma estimação. Então, se estamos falando de usabilidade, pode ser que se defina um estándar de usabilidade para toda a organização. Todos os sistemas desenvolvidos devem seguir um estándar de usabilidade. Isto deixa a coisa muito mais fácil. Ou seja, a usabilidade é algo constante entre todos os sistemas. Em la prática, se estandarizo isso deixa de ser uma preocupação a cada projeto, porque já está claro que está embebido em todo. Agora, se há algum projeto que é um elemento fora do normal, seguramente vamos a ter isto como parte do backlog em alguma ou
ou em algumas histórias. Então, o equipo, quando estima o projeto, deve levar isso em conta. Idealmente, as questões de risco mais alto, em termos de arquitetura, deveriam ser tratados ao início. Por quê? Porque se ignoramos essas questões não funcionais ou deixamos para tratar isso mais tarde, desenhamos uma arquitetura que depois descobrimos que não é suficiente para suportar uma determinada exigência não funcional, que pode ser de segurança, de desempenho, de usabilidade. Então, se isso é algo crítico, melhor tratar, ou seja, priorizar para ser tratado primeiro, ok? Franklin pergunta: como harias nesses momentos de quarentena para aplicar esta medição funcional em los projetos que já estavam planificados em desenvolvimento? De la mesma maneira que estamos fazendo este webinar. Toda a informação pode ser proporcionada para a medição através de uma conferência web, ou por documentos, ou por um prototipo, ou por el produto que se entregou em um determinado sprint. Então, não é necessário o trabalho presencial para fazer a medição funcional, ok? Praticamente, todo o ciclo de vida de desenvolvimento podemos fazer de maneira não presencial. Sin embargo, o trabalho de requisitos é mais complicado. Um enfoque ágil prioriza a comunicação cara a cara. Então, a quarentena aqui está generando um conflito com um princípio do manifesto ágil, pero é uma questão transitória. Em algum momento vamos a volver a ter uma comunicação cara a cara. Pero a medição funcional não exige essa comunicação cara a cara, ok? Para ser hecha. Outra pergunta: como funciona o benchmarking? Solamente para saber como estão as outras empresas, é decir, de referência ou como mais? A ideia do benchmarking, Lina, é buscar ter... eu quero, por exemplo, eu evaluo produtividade de minha equipe e encontro uma informação. Vamos a imaginar, minha equipe consegue desenvolver um ponto de função a cada 10 horas. Ok? ¿Isto é bueno ou isto é malo? Bueno, idealmente, esses números é melhor que se utilize de maneira histórica, ou seja, eu quero que o desempenho de minha equipe evolucione a lo largo do tempo. Se hoje estamos com 10, no próximo semestre ou no próximo ano, eu quero um desempenho melhor. Ok? Agora, pode ser que por alguma necessidade de la gestão de la organização, se necessite comparar com o desempenho de outra organização. Vamos a um exemplo. Estou participando de uma competência para ganhar um contrato de desenvolvimento. E o contrato de desenvolvimento de software está basado no preço unitário. Quanto vou pagar por pontos de função? Quantos dólares, quantos pesos vale um ponto de função? Então, vamos dizer que meu competidor apresentou um preço que é 30% mais baixo que o preço que estava apresentado em minha proposta. E este competidor está tendo ganâncias no contrato. Isso significa que tenho um problema, porque tem um competidor que consegue ganhar plata cobrando 30% menos. Então, este tipo de comparação
irá motivar alguma ação interna para melhorar a produtividade, por exemplo, para conseguir bajar o preço também em uma próxima competência. Essa seria um exemplo, ok? Eu vou pedir-lhes, como já passamos um pouco do tempo, eu vou encerrar a página aqui de avaliação e vou abrir. Alguém está llenando a página, o formulário? Eu vou volver a la apresentação. Opa. Só para deixar aqui meus dados de contato. Ah, sim. Déjeme solo. Se alguém, bueno, houve outras perguntas aqui e não vou ter tempo de responder a todos. Então, queria pedir-lhes, por favor, que se podem enviar-me as perguntas por e-mail. Aqui está meu e-mail, ou pode ser por Skype, por WhatsApp, por LinkedIn. Podem invitar-me a sua rede de LinkedIn, será um prazer também. E eu tentarei responder às dúvidas que quedaram pendentes, ok? E queria invitar-les também a participar do webinar de maio. O tema serão pruebas de software basadas em scripts, quando usá-las. Então, el 18 de maio, vamos a ter este webinar no mesmo horário, a la 1 de la tarde, hora México. El mês de junho, o tema será engenharia de requerimentos em el entorno ágil, ou seja, um pouco pegado ao tema que hablamos hoje. E em julho, 21 de julho, vamos falar de pruebas funcionais automatizadas. É outro tema também interessante. Todo o calendário dos próximos webinars já estão publicados em nossa página web e as inscrições são gratuitas, ok? Espero, então, ter o prazer de encontrá-los de novo. Este webinar acá de maio será apresentado por meu companheiro Augusto. Este de junho, creio que sou eu que vou apresentar, ok? E queria, então, agradecer-lhes por toda a paciência, perdão por as interrupções de meu micrófono, e espero encontrar-les de novo em breve em um próximo webinar, ok? Muitas graças a todos, que tenham todos uma feliz semana e hasta luego.